Então, vamos falar de leilão. Eu sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro Leilões. A gente está passando aqui para falar um pouquinho de leilão de imóveis, vídeos curtinhos, aí, menos de 5 minutos, né, tratando de alguns assuntos interessantes. Antes de mais nada, eu quero pedir para quem não é assinante que assine o canal, configure para receber as atualizações, o sininho, tá? Se puder, compartilhe com os amigos e podendo curtir o vídeo, também agradecemos. Ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar do leilão extrajudicial, tá? Como funciona o leilão extrajudicial. O leilão extrajudicial, ele ocorre sem a necessidade de um processo judicial. Essa é a principal diferença para o leilão judicial. Ou seja, esse leilão não tem a intervenção da justiça, esse leilão não depende do humor do juiz. Esse leilão funciona de acordo com a legislação e funciona no âmbito administrativo. Então, temos algumas diferenças interessantes aqui em relação aos leilões judiciais, vamos ver? Então, como esse leilão ele não tem intervenção de processo judicial, ele não depende de uma decisão de um juiz ou de que seja ajuizada uma ação, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender isso, né? O que eu preciso dizer é o seguinte: esse leilão também respeita as legislações, da mesma maneira que um leilão judicial. A diferença é que aqui a interpretação da legislação é feita pelos participantes do processo e eles fazem esse leilão de acordo com a legislação. Caso tenha algum problema, sim, pode haver alguma ação judicial no sentido de anular ou impedir esse leilão. Mas, normalmente, esse tipo de leilão, vamos dizer aí, 90% das vezes funciona muito bem, tá? As partes já estão acostumadas a trabalhar, tanto os bancos, os cartórios, etc., já estão acostumados a trabalhar dentro da lei. Nem sempre foi assim, tá, pessoal? Nem sempre foi assim. Bom, e o mais comum que a gente encontra nesse tipo de leilão é que esses imóveis sejam leiloados, né? Eles tenham sido tomados, entre aspas, por um banco que fez um financiamento de um imóvel, seja ele comercial, seja ele residencial, e o cliente não honrou o compromisso contratual, ele se tornou inadimplente ao longo daquele contrato. E esse contrato previa que, em caso de inadimplência, esse imóvel que é dado como garantia, ele vai a leilão. Se não houvesse essa garantia real do imóvel, o banco ou não faria o empréstimo, ou faria menos empréstimos, ou faria com taxas de juros maiores, porque ele ia precificar esse risco maior, ou mesmo ele seria mais seletivo na hora de fazer o empréstimo. A análise da ficha do cliente, né, quando ele faz, ele seria mais exigente ainda, ele ia exigir que o cliente tivesse uma situação financeira melhor, que o cliente tivesse um relacionamento comercial melhor ainda para diminuir o risco dele. Tá? Então, o leilão extrajudicial o sucesso do leilão judicial é uma coisa extrajudicial é muito interessante, porque ele mostra que a legislação evoluiu de maneira a trazer ganhos para as partes e o sistema ser mais justo. Então, esses imóveis, eles são oriundos de contratos de financiamento. No passado, era muito usada a hipoteca, que trazia vários problemas, tinha muita dificuldade para ser executada, e aí sim, muitas vezes precisava ir ao judiciário, tá? E de uns 10 anos para cá, um pouco mais, né, dominou a alienação fiduciária, um contrato mais simples, um contrato que a execução da dívida ela é mais simples, né? A gente vai ver em outros vídeos a questão da propriedade. A propriedade ela fica dividida, né, entre o agente fiduciário, que é o que pôs o dinheiro, é o banco, é o que pôs a garantia, e a pessoa que é o devedor, que é o mutuário, que é o morador, entre aspas, que é aquela pessoa que está usando e pagando a prestação. Ela vai ser dona, na verdade, quando ela terminar de pagar as prestações, e não basta terminar de pagar as prestações, ela tem que honrar o que está escrito no contrato, ela tem que cumprir os prazos, as datas, né, e não se manter em dívida. Então, quem
acostuma a trabalhar com dívida desregulada, ou seja, desrespeitar as datas de vencimento de dívidas, essa pessoa corre muito risco comprando imóvel com alienação fiduciária. Grande chance desses imóveis irem para leilão. Tá? Então, essa penalidade, né, que é o leilão, ela está prevista no contrato. E, além disso, está amparada na Lei 9514 de 1997 e algumas outras leis, né, que têm alguma relação com essa questão. E, então, o processo judicial ele não se faz mais necessário. Então, isso torna o processo de revenda, entre aspas, né, desse imóvel pelo banco, muito mais rápido e muitas vezes mais simples, tanto para quem é o dono da dívida, né, aquela empresa que está procurando resgatar o valor que foi pago, quanto para quem está fazendo a aquisição e, inclusive, também para os intermediários, aí, cartórios, etc. Tá? Para evitar o prejuízo e maximizar o seu lucro, é claro, né? A instituição financeira, então, ela toma esse imóvel, né, que foi objeto de um empréstimo com garantia, quando o contrato deixou de ser cumprido, já estava previsto que esse imóvel iria a leilão. Então, o banco simplesmente executa o que está escrito no contrato e na legislação, e ele documenta toda essa execução, caso haja algum problema, caso haja algum questionamento, o banco toma cuidado de documentar todos os passos necessários para que esse processo ele seja 100% legal. Tá? Então, o principal vendedor, aí, entre aspas, de imóveis, né, nesse segmento extrajudicial é a Caixa Econômica. Né? Por quê? Porque ela é o maior agente no Brasil de financiamento de imóveis. Ela financia imóveis em todo o Brasil para várias classes sociais, vários tipos de imóveis, imóveis comerciais, residenciais, ela faz esse financiamento, então, obviamente, né, vai ter um percentual ali de clientes que não pagam, ela vai ter muita coisa para estar leiloando sempre, praticamente em todas as cidades do Brasil, a gente tem imóveis disponíveis. Então, lá você vai encontrar apartamento, casa, lote, galpão, sala, garagem, sítio, né, fazenda, outras coisas, tudo que for passível de financiamento ou que foi passível de financiamento no passado, em algum momento, um certo percentual aí desses imóveis, eles acabam indo a leilão. Tá? Então, após ter o lance vencedor num leilão desses, o pagamento, né, do valor, seja à vista, seja financiado, seja utilizando fundo de garantia, e o pagamento também do ITBI, o Imposto de Transmissão e a celebração de escritura, esse imóvel deve ser levado a registro. Após o registro desse imóvel, esse imóvel se torna um imóvel comum. Caso haja necessidade, caso haja problema com desocupação, ou seja, caso o ex-mutuário ou outra pessoa que esteja ocupando o imóvel, ela se negue a sair, né, porque uma boa conversa e a colocação dessa situação da maneira que eu coloquei para vocês, ou seja, você comprou, mas ainda não é dono. Você seria dono depois que você concluísse os pagamentos. Como houve atraso de pagamento, o contrato já previa que esse imóvel seria retomado para ir a leilão, e isso já aconteceu. Então, quando a gente chega no leilão, isso já aconteceu. Então, a relação entre o arrematante e o ex-mutuário, ela é praticamente inexistente. Na verdade, é uma relação entre o banco, que foi quem colocou o dinheiro, e o ex-mutuário, que foi quem não honrou os pagamentos, tá certo? Então, se for necessário, a pessoa não quiser sair com um acordo amigavelmente, envolvendo dinheiro ou não, pode ser solicitado judicialmente, aí sim a necessidade de um advogado, né, para pedir emissão de posse desse imóvel, tá certo? E a maioria dos casos é bem sucedido. Mais de 90% das vezes a história acaba bem, né, com a emissão na posse pelo juiz. E daí em diante, como eu falei, você tem o quê? Você tem um imóvel comum, igual qualquer outro imóvel, porém comprado com um preço especial, um precinho de ocasião. Ok, pessoal? Então, vamos encerrando por aqui. Sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro Leilões, e a gente falou aqui como funciona o leilão extrajudicial.